Graça e paz, meus irmãos. Hoje estamos com esta difícil missão de trazer um pouco da palavra do Senhor para os irmãos. Semana passada fomos muito abençoados ouvindo o missionário Marcos. Semana que vem teremos outro, ou presbítero, ou de repente um pregador convidado, ainda estamos vendo. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, serei eu a compartilhar a palavra com os irmãos. Eu estava pensando nesta semana, eu trabalho, para aqueles que não sabem, com manutenção. E a manutenção, principalmente a de ordem corretiva, ela trata daquilo que já quebrou. Aquilo que não está mais como deveria ser, não funciona mais como deveria. E aí é necessário o conserto. E o que é o conserto? No dicionário é restaurar a condição original de algo. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos de um trecho na palavra do Senhor que trata sobre isso. Restaurar a condição de algo. Mas eu quero mostrar como na história de Paulo, Filemão e Onésimo, esse ato restauracional de Cristo é diferente do conceito padrão que nós temos por restauração ou conserto de algo. Convido os irmãos então a abrir as Bíblias na carta de Paulo a Filemão. Farei a leitura de toda a epístola, seus 25 versículos, e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Carta de Paulo a Filemão, ali já próximo ao final do Novo Testamento. Uma carta bem curta, diga-se de passagem, mas com ensinos muito preciosos e que se conecta com toda a Escritura, com toda a palavra do Senhor. Assim está escrito: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo.
E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, Filemon, uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava emprisionado. Provavelmente aqui já em cadeias romanas. Crê-se que tanto a carta de Filemon quanto de Colossenses foi encaminhada por Paulo através de Onésimo. Quem era este Onésimo? Nós temos aqui que ele foi escravo na casa de Filemon. E aqui Paulo está então escrevendo a este precioso irmão, um colaborador. Nós vemos aqui um irmão então que tem uma posição de certo, até por não dizer, destaque dentro ali da igreja de Colossos. Por certo, a igreja se reunia em sua casa. E ele estava então com este escravo fugido. Algo curioso aqui. Paulo, nesses 25 versículos, ele não discute as leis ou os direitos romanos. Muito pelo contrário, ele discorre sobre uma lei muito mais superior, uma lei mais sublime, a lei do amor, que nós vemos em Cristo Jesus. Ele poderia, mas ele não escolhe perder tempo discorrendo sobre as condições políticas ou legislativas daquela época. Mas ele escreve para um irmão em Cristo, sobre outro irmão em Cristo. Pautando, então, a nossa vida ela deve ser pautada em Cristo. E não nas leis que nos cercam, ou na sociedade que nós vivemos. Isso é algo grandioso. Filemon, então, um companheiro de ministério de Paulo, com sua igreja reunida. Ali nós vemos, quando ele fala de Áfia e Arquipo, se deduz que Áfia, então, era a esposa de Filemon e estava próximo. E para dar mais peso, nós podemos ver aqui, no início desta carta, Paulo não está se dirigindo a ele sozinho. Paulo e o irmão Timóteo. Nós vemos aqui, então, dois servos do Senhor de relevância ali naquele tempo, enviando esta mensagem, enviando esta carta a Filemon, com um pedido especial. Um pedido em favor de Onésimo. Quem era Onésimo? Um escravo fugido, que fugiu e, conforme nós vemos aqui no texto, dá-se a entender que ele até causou certo prejuízo ao seu senhor. E, levando em consideração a cultura e a forma como a cidade se dividia na época, que melhor lugar para um fugitivo se esconder do que na maior cidade do império, na cidade central do Império Romano? Pois bem, Onésimo fugiu de seu senhor, o prejudicou. Mas no meio dessa sua fuga, ele foi encontrado, não apenas por Paulo, mas por Cristo. Ele era um escravo, então, fugido, que se tornou cristão, como nós vemos neste relato, através de Paulo. Pode ser que alguém que, sentindo-se injustiçado, buscou justiça própria e fugiu, levando consigo aquilo que achava que deveria. Levando de um senhor, um homem de posses e membro da igreja de Colossos. O ofendido aqui nessa história. Mas nós vemos na nossa vida que nós vivemos trocando de posição. Ora ofensores, ora ofendidos. E aqui Paulo ele trata Filemon e Onésimo também desta forma. Ele não se intitula, ele não traz aqui, não se apresenta como Paulo, o apóstolo do Senhor, o Paulo, aquele pregador, o missionário. Ele se apresenta como Paulo, o velho. Que curioso. Nós vemos aqui então uma carta de cunho bem pessoal. Paulo escrevendo para um amigo, e o instruindo e fazendo um pedido. Mas mesmo assim ele não minimiza em momento algum a seriedade do pecado e da ofensa, e a necessidade de restauração. Paulo, o velho, prisioneiro de Cristo. O que é esse prisioneiro, afinal de contas, meus irmãos? Na palavra que ele busca, que ele utiliza aqui do grego, eu posso errar na pronúncia,
o Marcos, missionário Marcos, que está se aplicando nos estudos, me corrija após o culto, por favor. Desmios, que é prisioneiro, que tem a mesma raiz da palavra acorrentado, preso, correntes, cadeias. Então, Paulo se vê como acorrentado a Cristo Jesus. Que precioso. Ele estava preso, sim, por pregar o evangelho, mas também estava preso a Cristo Jesus. Onésimo, então, se converte na prisão e se torna um irmão em Cristo. Paulo deseja que a liberdade em Cristo possa unir Filemão e Onésimo em amor. Ele lembra que Filemão também é devedor e recebeu misericórdia. Filemão, descrito como alguém que trazia alegria a Paulo devido ao seu testemunho, a sua conhecida fé, o seu amor, que demonstrava que ele era a nova criatura em Cristo. E então nós vemos uma situação um tanto quanto complicada. Imagine-se no lugar de Onésimo, o ofensor, que teve sua vida, que teve um encontro real com Cristo, sendo orientado por aquele que te apresentou o precioso caminho, que te trouxe a boa nova, a retornar. Retornar para um lugar onde você enfrentou grandes desafios que o levaram, inclusive, a fugir. E é isso que está acontecendo aqui. Onésimo está sendo orientado por Paulo a retornar para o lugar onde poderia representar sofrimento. Um lugar onde havia um relacionamento quebrado, rompido. Mas, mesmo assim, é isto que nós vemos aqui Paulo fazendo com este nosso irmão. Que ensinos nós podemos tirar disso aqui? Paulo se oferece a pagar os preços da dívida de Onésimo, assim como Cristo pagou o preço pela rebelião do seu povo. E algo grandioso, Onésimo deve ser recebido, muito bem recebido, e não mais como um escravo, mas como um irmão amado, pois essa fuga que ele teve serviu a um propósito muito maior. Versículos 15 a 18, peço que os irmãos leiam, por favor. Versículo 15 a 18, Samuel. Pois acredito que ele veio. Amém. Que precioso este trecho. Não ser recebido mais como escravo, mas antes muito acima de escravo. Meus irmãos, aqui é um paralelo sublime com a nossa condição. Nós andamos outrora como inimigos de Deus. Não clamávamos por Ele, não desejávamos conhecê-lo. Tudo que nós fazíamos era, qualquer justiça que houvesse em nós seria uma tentativa vã de se auto-justificar perante o justo juiz. Porém, Deus, em sua infinita bondade, em seu plano superior, Ele enviou Cristo para pagar o preço por nós. O homem no jardim do Éden, ele estava ali numa condição de liberdade, numa condição de relacionamento com Deus, mas como criatura. E há então essa ruptura. O pecado entra através de Adão, e ali a criação sofre as consequências desta doença mortal, e que tem atingido a todos ao longo da história. O pecado, o distanciamento do homem para com seu Criador, o distanciamento entre criatura e Criador. Esse distanciamento existente ali
E o Senhor proveu um plano de reconciliação, um plano de mais, que ia além do que apenas restaurar a condição de criatura. No Éden, antes da queda, o homem era criatura. Após isso, inimigo de Deus. Porém, após a vinda, morte e ressurreição de Cristo, que o presbítero Mateus tanto falou aqui no início do culto, com a ressurreição de Cristo, tudo muda. Com a ressurreição de Cristo, o homem que era alvo de ira do Senhor passa a ser então chamado filho, antes criatura. Andou por caminhos tortuosos, sim, mas agora é feito filho. E aqui na história de Onésimo e Filemão, nós vemos isso. Um homem que antes era um escravo, um homem que antes era um servo, mas agora ele deve ser recebido não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Aqui Paulo está dando uma aula para esses irmãos e para todos nós, sobre o que Cristo fez conosco, sobre qual que é a natureza deste plano de salvação que nos alcançou. Nós seríamos criaturas. O pecado entrou, nos tornamos inimigos. O Filho veio, ele pagou o preço pelo nosso pecado. E então fomos consertados, mas nós não retornamos à condição original. Nós não retornaremos à condição de meras criaturas. Mas nós somos feitos filhos, nós somos adotados na família de Deus. E como isso é algo grandioso. A fuga temporária de Onésimo serviu a um propósito maior no plano de Deus. E o Senhor também não foi pego de surpresa quando o homem caiu. O Cordeiro Santo já havia sido imolado desde antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E a queda veio, mas havia um plano de redenção. Um plano que nos elevaria a uma condição que seria inalcançável outrora. Agora a condição de filhos. O pecado, a falha, a ruptura do relacionamento, ela requer uma reparação, um conserto. A única solução aqui, então, para a bagunça que Filemão causou, que Onésimo causou a Filemão, Paulo estava dando a solução. Retorne à casa de Filemão e agora você está retornando como irmão em Cristo. E se tiver qualquer coisa que ainda precise ser paga, deixa que eu pago. Paulo dizendo. E a única solução para a bagunça das ofensas que nós praticamos contra o Senhor aconteceu ali naquela sexta-feira, na Páscoa. Sexta-feira da Paixão, o sacrifício de Jesus Cristo. Esta era a reparação requerida. Este era o conserto requerido pelas ofensas que nós praticamos contra o Senhor. Nós vemos aqui, então, Paulo como esse exemplo. Lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo e eu pagarei. Paralelo aqui, temos a atitude de Cristo. O perdão não foi simplesmente deixar para lá. Alguém precisava pagar pela ofensa. Alguém precisava pagar a infinidade de ofensas e as dívidas da humanidade. Cristo pagou. Onésimo prejudicou a Filemão. E alguém ali se propôs a pagar, Paulo. A cruz, então, nós vemos que é o lugar onde a santidade e o amor de Deus se encontram. E permitem, então, essa restauração da comunhão entre Deus e a humanidade. A ressurreição de Cristo muda por completo a situação dos crentes. Nos transforma de escravos fugidos da casa do Pai Celestial a irmãos em Jesus Cristo. Ele não só nos conserta, não só nos restaura, mas eleva a nossa categoria. Nos torna crentes, moradores da Sião Celestial, refletindo a imagem de Jesus Cristo. E à luz de Cristo nós devemos viver restaurados. Porque nós vemos aqui Paulo, ele instruindo a Filemão que receba Onésimo por conta do bom testemunho que há de Cristo Jesus neles. Os dois irmãos em Cristo.
A mensagem de Cristo para receber o ofensor como se recebesse ao próprio Paulo. Ele não minimiza aqui o sofrimento, mas ele lembra Filemão que ele também era prisioneiro do pecado. Quando ele diz que Filemão teria dívidas com Paulo da sua própria vida. Foi uma alma alcançada ali pela vida, pelo ministério de Paulo. E todos nós somos devedores e já andamos como prisioneiros do pecado. Nós não devemos esquecer disso. E a reconciliação, ela se torna possível porque nós morremos com Jesus na cruz. E ressuscitamos com Ele como novas criaturas. Não mais escravos do pecado. Não mais escravos ou prisioneiros da inimizade contra Deus, ou da inimizade para com o próximo, para contigo, para comigo. A reconciliação, ela é possível por conta de Jesus, não por conta de quem nós somos. E Paulo, ele dá um exemplo aqui, bem no final já desta carta, quando ele traz à tona a presença de Marcos, o jovem Marcos. Não o nosso Marcos, mas o Marcos dele ali. O Marcos que foi o pivô de uma terrível separação entre Paulo e Barnabé. Mas agora é útil ao evangelho. Nós já temos Paulo e Marcos reconciliados aqui. Há possibilidade de restauração. Não uma obrigação, mas uma alegria sobrenatural de gerar irmãos a partir de inimigos. Deus gerou filhos a partir de seus piores inimigos, de grandes inimigos. E nós podemos gerar irmãos a partir de inimigos. Isso com base naquilo que Cristo fez em nós e faz nas pessoas ao nosso redor. A vontade dos crentes, então, em Cristo passa a ser livre das amarras do pecado e passa a poder servir a Deus. Há até um jogo de palavras aqui. Onésimo, que significa útil. Paulo diz, Onésimo te era inútil, como escravo fugido, mas agora se torna útil. Útil como irmão em Cristo, e útil para que Filemão também aprendesse sobre o perdão. Já parou para pensar naquela pessoa que pode ser o seu ofensor? Que o seu ofensor pode se tornar útil a ti para que possa aprender sobre o perdão? Ou quando Cristo diz para que oremos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que são os nossos inimigos. Qual que é a ideia, qual que é o grande ensino contido nestas palavras e nesta história? Que receber um irmão é como receber o próprio Senhor Jesus. Fazendo novamente o paralelo, Paulo pede que Filemão receba Onésimo como se recebesse o próprio Paulo. O Senhor nos recebe à sua mesa como se estivesse recebendo o próprio Cristo. Ele olha para nós e não mais enxerga em nós a injustiça que havia outrora, mas sim a justiça que há em Cristo. Um ato de reconciliação como este exige muito. Exige renúncia, exige abrir mão de direitos e poderes. O que é tão difícil para a gente, o que é tão difícil para uma sociedade onde importa estar certo. Mas, através de renúncia de direitos e de poderes, nós podemos experimentar um arrependimento em ação. Paulo está aqui tratando com dois irmãos em Cristo, que poderiam ter suas razões, seus motivos, quer para ser o Senhor, como Filemão era, ou para ter fugido, como Onésimo fugiu. Mas ele não discorre em momento algum sobre isso, sobre as causas, sobre quem estava certo, sobre quem estava errado. Apenas aponta para a redenção que há dos relacionamentos em Jesus Cristo. Como isso nos ensina. E como é difícil colocar esse ensino em prática. Como é desafiador agir como Filemão, perdoando aquele que nos ofende desta maneira. Enxergando naquele que nos ofende um irmão
um caríssimo irmão em Cristo, muito precioso para nós. Ou como é difícil, imagine-se também do outro lado, estar do lado de Onésimo, ser o ofensor. Sim, somos os ofendidos, mas também somos ofensores de outras pessoas. E como é difícil ver-se desse lado, o lado do ofensor, aquele que deve deixar os seus motivos, suas causas, suas razões de lado e vestir as sandálias da humildade para mostrar um arrependimento verdadeiro, um arrependimento pautado na palavra do Senhor. Um arrependimento que demonstre que somos nova criatura. Da mesma forma, um perdão que demonstre que somos novas criaturas. A esperança superior daqueles que creem na ressurreição não está apenas aqui nessa vida, está na morada na casa do Pai. E nessa morada nós estaremos com irmãos de todos os tempos. Irmãos que pode ser que tenham te ofendido. Nós vivemos uma vida de verdade, numa igreja com uma vida real, onde, por vezes, você pode se sentir ofendido por uma pessoa, por um irmão que está do seu lado, por uma liderança, ou até fazer algo que desagrade o seu próximo. Mas lembremos-nos que somos todos pecadores redimidos. E como o próprio Paulo aqui aprendeu a lidar com o jovem Marcos, que se tornou útil ao seu ministério, que nós possamos também aprender com aqueles que estão ao nosso lado, que possamos aprender com o exemplo superior que Cristo deixou. É muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos. Isso é uma máxima. E aqui nós temos essa história de perdão e reconciliação, escrita pelo apóstolo Paulo e deixada para nós. Nós não sabemos se Paulo chegou a repousar na casa de Filemon, como ele pede que seja preparado o lugar ali. Nós não sabemos se ele chegou a encontrar ali, ou se Onésimo foi enviado de volta para ser útil a Paulo também. Nós não sabemos. Não está no relato da Escritura. Mas o que está é que, mesmo que nós não saibamos, ou não tenhamos como saber, Paulo sabia. Ele estava certo da obediência de Filemon. Ele estava certo que Filemon faria muito mais do que estava pedindo. Não está escrito aqui como foi este encontro. Um encontro complicado entre o ofensor e o ofendido. Mas não sabemos as cores que se pintaram ali. Como ficou o clima, se ficou tenso, se não ficou. Podemos acreditar que sim. Mas Paulo sabia que a palavra do Senhor aqui seria obedecida. E Filemon faria muito mais do que o pedido. Que exemplo de vida nós vemos aqui, então, desses irmãos, ao ponto do apóstolo Paulo não ter a menor dúvida de que este ato de reconciliação seria bem sucedido, sim. Irmãos, nós nos reunimos domingo após domingo, ou reunião após reunião, lembrando da ressurreição de Cristo. Nós nos reunimos porque Cristo nos salvou, Cristo nos alcançou. Ele nos resgatou de um lamaçal de pecados. E nós nos reunimos também sabendo que as ofensas continuarão vindo. Quer do próximo, ou quer a partir de nós mesmos. Mas tem uma coisa que muda tudo. A lembrança da ressurreição muda tudo. As ofensas podem continuar vindo, sim. Por vezes nós iremos ferir alguém ou seremos feridos. Mas a ressurreição muda tudo. Pois se houve reconciliação, se houve conserto para o nosso relacionamento com Deus, quiçá para o nosso relacionamento com o próximo. A obra redentora de Cristo é uma obra completa. É uma obra que vai além de apenas restaurar a condição original. Não sei se hoje você está aqui, mas com um pensamento e uma ofensa que você praticou ou que recebeu. Mas a mensagem é que em Cristo Jesus há reconciliação. E mais do que a reconciliação,
a elevação do relacionamento a um nível superior. Ofensor, ofendido. Agora, irmãos. Muito, muito caríssimos irmãos em Cristo. Mesma família. Um servo e um escravo e um senhor de escravos. Agora, irmãos. Coparticipantes do corpo de Cristo. Como isto é precioso e deve nos lembrar. E nós devemos nos lembrar nos nossos relacionamentos, nas nossas lutas, no nosso dia a dia. Que as nossas lutas, as nossas dificuldades de relacionamento interpessoal, de lidar com as características do próximo, ou lidar até mesmo com as nossas características. Tudo isso pode ser e é restaurado através da cruz de Cristo. Na ressurreição do nosso Senhor, o mundo mudou. A nossa perspectiva de vida mudou. O nosso relacionamento mudou. Relacionamentos quebrados sendo restaurados. Esta é a missão que Cristo cumpriu na cruz. Restaurou o nosso relacionamento para com o nosso Pai eterno. Agora chamamos de Pai o nosso Criador. E restaurou o relacionamento para com o nosso próximo. Não é fácil. Vai ser desafiador por vezes, como foi para esses irmãos. Mas o resultado é sublime. O resultado é grandioso e glorifica a Cristo. E se nós estamos aqui para glorificar a Cristo, glorifiquemo-nos, pois, com os nossos relacionamentos, com os nossos irmãos. Que a nossa comunhão possa refletir o Senhor que nos salvou. Nós cantamos hoje que somos preciosos uns para os outros e que a cruz de Cristo também, o amor que há ali na cruz, nos resgatou e nos chamou para este reino. Então, que sejamos lembrados, através dessa curta história. Nós nem temos sequer todo o relato. Nós vemos aqui apenas o lado de Paulo, contando no seu pedido de reconciliação. Mas que possamos aprender que com esta reconciliação, que algo muito maior foi feito. A reconciliação de pecadores com Cristo. E, portanto, nós como miseráveis pecadores, também devemos buscar em Cristo a reconciliação para com o nosso próximo. Que o Senhor aplique em nós esta palavra, que o Espírito Santo possa nos moldar a cada dia, mesmo com as nossas dificuldades, que possamos transparecer a cada dia o caráter de Cristo, essa imagem e semelhança. E a cada dia, nós, cristãos, pequenos cristos, nos parecermos mais com o nosso Senhor que veio e restaurou e elevou relacionamentos. Que, portanto, possamos ser conhecidos como um povo que tem bons relacionamentos. Não sem dificuldades, mas bons relacionamentos, porque Cristo nos chamou para isso também. Amém, irmãos. Curve sua cabeça, tire um período de oração.